Vamos entender um pouquinho melhor a abertura de House of the Dragon. Fala aí, Calassar, beleza? Tudo beleza? Então vamos lá falar um pouquinho sobre essa nova abertura de House of the Dragon, que muita gente estava esperando para saber como seria, e alguns se decepcionaram e outros gostaram muito. Eu, pessoalmente, eu estava esperando alguma coisa diferente, tanto visualmente quanto da música, mas depois que eu vi, eu acabei gostando bastante, justamente pelos motivos que tem gente que não gostou. Um, porque remete diretamente a Game of Thrones, com a música sendo exatamente a mesma música. E dois, porque visualmente também lembra bastante a introdução da série mãe, podemos dizer assim. Que são basicamente mostrando as estruturas da cidade, e enquanto tem algo navegando por aquele mapa, e depois a gente descobre que nesse mapa nós tínhamos alguns globos de luz, podemos dizer assim, que estava lá na cidade da Cidadela, né? Já aqui em House of the Dragon a gente vê um paralelo, que é bem interessante também, não é exatamente um mapa, mas sim um diorama, uma maquete, que o Viserys está construindo lá na Fortaleza Vermelha. E também, então a gente descobre que essa maquete realmente existe, assim como esses globos que estão na Cidadela. E vai contando uma história, então, através disso que está sendo derramado ali dessa maquete. Falando um pouquinho mais sobre a música, que é um material icônico que todo mundo reconhece toda vez que toca. Então, se isso fosse colocado em qualquer outro lugar, eu acho que faria tudo ficar legal. Então, por que eu acabei gostando? Porque eu imagino que como eles vão criar um novo mundo, assim como Star Wars, que teve o primeiro filme, depois tiveram mais dois, e vieram mais duas trilogias e mais séries e tudo mais, e toda vez que a música Star Wars toca, a gente reconhece e sabe aonde a gente está adentrando, eu acredito que eles estão fazendo a mesma coisa com Game of Thrones, para que a gente reconheça tudo que está acontecendo dentro de Westeros. Então, neste conjunto, se eles pretendem fazer a série do Jon Snow ou qualquer outra série e utilizarem a música, será assim que a gente vai reconhecer o que está acontecendo. Então, eu estou torcendo que, a partir de agora, eles realmente mantenham essa música e talvez mantenham até a estrutura visual. Bom, mas diferente de Game of Thrones, que mostrava todos os locais do mapa e o que iria acontecer durante aquele episódio, a abertura de House of the Dragon mostra a árvore genealógica, né, a genealogia da família Targaryen, que novamente é representada dentro do diorama ou da maquete que o Viserys está construindo. A ideia é mostrar duas coisas: o mar de sangue que os Targaryens causaram e vivenciaram, e a descendência fluindo através do seu sangue. Um ponto importante é que aqueles que têm o seu símbolo preenchido com o sangue é porque estão mortos. A árvore, obviamente, começa com a perdição de Valíria, com a representação dos dragões morrendo nos céus. Aqui a gente pode ver 4 dragões e mais 3 acima, com a destruição das edificações de Valíria. Vale lembrar que Valíria foi destruída em menos de um dia, e não em meses ou anos, como em alguns lugares eu vi que o pessoal começou a postar. Logo abaixo, o próprio Aegon, o Conquistador, é representado pela sua coroa, iniciando então a dinastia Targaryen em Westeros. Depois da perdição, a gente consegue ver então a representação do desenho da conquista de Westeros, mostrando então os 3 dragões, sendo Balerion, Vhagar e Meraxes, sendo atacados pelos exércitos de Westeros, e a gente sabe que Aegon acabou conquistando. Aqui nós podemos ver os símbolos da rainha Visenya à esquerda e da rainha Rhaenys Targaryen aqui à direita, as esposas irmãs de Aegon o Conquistador. É bom frisar que a abertura continua seguindo com a descendência que permaneceu no trono. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. A intro continua mostrando a representação do rei Aenys I, filho de Rhaenys e Aegon I. Vamos a um pouquinho de história. Eu não vou dar detalhes, porque eu farei vídeos específicos para os reinados e personagens, mas vale a pena saber algumas coisas. A Visenya, a irmã mais velha que montava Vhagar, teve um filho com Aegon, chamado Maegor. Rhaenys, a irmã mais nova que montava Meraxes, teve um outro filho com Aegon, mais velho do que o Maegor, chamado Aenys. Com a morte do Aegon, o Conquistador, o Aenys reinou por 5 anos e também faleceu. E então, ao invés do reinado passar para o seu filho mais velho, também chamado Aegon, o seu tio, o Maegor, deu um golpe de estado e tomou o trono para si. O Aegon tentou tomar o trono de volta montado no seu dragão Quicksilver, ou Mercúrio, o antigo dragão do seu pai, aliás, mas ele e os seus foram mortos em combate com Maegor montando o Balerion. Após isso, o Maegor também faleceu e o trono retornou para a linhagem do Aenys.
Em teoria, era a Raela, a irmã esposa do Aegon que morreu contra o Maegor, e irmã do Jaehaerys e da Alysanne que teria mais direito ao trono. Só que aqui você já consegue ver que a questão de ter uma mulher no trono é mais antiga do que a gente pensava, né? Mas isso aqui eu vou deixar para um outro vídeo. Quem assume então é o Jaehaerys. A abertura continua então mostrando os símbolos do rei Jaehaerys I Targaryen e a boa rainha Alysanne Targaryen, ambos filhos do rei Aenys I. Observe a coroa de Jaehaerys. Eles tiveram 6 filhos: Daenerys, Aegon, Aemon, Baelon, Alyssa e Maedhyle. Dentre os 6 filhos que eu acabei de citar, é mostrado a ramificação do príncipe Baelon Targaryen e da princesa Alyssa Targaryen, ambos descendentes do rei Jaehaerys e da rainha Alysanne, porque esses são os pais do Viserys e do Daemon, que a gente vai ver na série. O Baelon é representado por uma mão porque ele foi mão do rei. As linhagens então são divididas, sendo do rei Viserys I Targaryen à esquerda e do príncipe Daemon à direita. E a gente vai continuar acompanhando a linhagem do rei Viserys. Ao fundo vemos a casa Velaryon com a cor azul, onde a casa se mistura a Targaryen através de Rhaenys e do príncipe Daemon Targaryen. Possivelmente, no canto mais distante, Lady Baela e Rhaena Targaryen, filhas de Daemon com Laena. E dá pra gente observar a cor azul nos círculos, representando os laços com a casa Velaryon. Chegamos então ao rei Viserys I Targaryen e a rainha Aemma Arryn. Observe que o círculo da Aemma já está inundado de sangue, indicando a sua morte. E também a cena faz menção para outro caminho de sangue do rei Viserys. Aqui é o sangue do Viserys sendo derramado sobre a casa Hightower. Otto é representado pelo símbolo de mão do rei, à esquerda, e enquanto a Alicent é representada com a torre dos Hightower. Finalmente chegamos na princesa Rhaenyra Targaryen, filha de Viserys e da Aemma Arryn, que está representada com um colar de pingente de aço valeriano, que ela ganhou do seu tio Daemon Targaryen. Aqui nós vemos a representação da unificação do reino pelos Targaryens e das casas dos grandes lords abaixo do dragão. E para fechar tudo, temos Valyria representada, provavelmente esta pirâmide é o lar ancestral das 40 famílias de senhores de dragões, que incluía a casa Targaryen. E para encerrar, nós temos então o símbolo da casa Targaryen, representando que eles são a esperança do mundo dos homens contra o que está por vir, que a gente aprendeu no primeiro episódio, com o sonho de Aegon Targaryen. E como eu já falei no começo do vídeo, assim como na abertura de Game of Thrones, que ia mudando e mostrando algumas coisas novas no mapa, enquanto viajava pelas terras que seriam mostradas durante o episódio, eu acredito que a abertura de House of the Dragon siga algo mais ou menos nesse estilo, mostrando as casas que estão sendo impactadas pela Guerra Civil Targaryen, bem como símbolos de novos Targaryens que possam aparecer durante a história, como os filhos de Rhaenyra, Daemon, Alicent e Viserys. Eu sei que você já pode ter visto alguns vídeos por aí fazendo a explicação dessa abertura, mas eu acredito que eu tenho alguns detalhes importantes que você não deve saber e que ninguém por aí deve ter falado ainda. Bom, essa foi a minha análise dessa abertura que eu achei muito bonita e estou gostando bastante de House of the Dragon. Espero que tenha adicionado alguma informação legal aí para que você queria saber. Se você viu mais alguma coisa nessa abertura que eu deixei passar, deixa no comentário, porque eu estou muito interessado em saber. Não esquece de se inscrever, de deixar seu like, de seguir nas redes sociais, os endereços estão todos na descrição do vídeo e também você pode entrar para o grupo de Telegram. Como sempre, agradeço a sua paciência e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!